No programa anterior, nós falamos do discernimento eclesial e a tomada de decisões. Numa igreja sinodal, estes dois aspectos são fundamentais para o progresso do povo de Deus numa perspectiva participativa. Ainda na terceira parte do documento final, nós encontramos outros elementos, como a transparência, a prestação de contas, a avaliação e os organismos de participação. A nossa conversa de hoje sobre estes temas é com o Padre Manuel Godoy. Ele é administrador paroquial da Paróquia São Tarcísio, na periferia de Belo Horizonte, professor na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE, no Centro Loyola, membro do nosso Serviço Teológico Pastoral e é também presença cativa aqui no nosso Igreja Sinodal. Bem-vindo, Padre Godoy. Obrigado, Marcos. Mais uma vez estamos aí. É interessante a gente perceber, Padre Godoy, na construção deste documento final do Sínodo, e especialmente aqui nesse capítulo 3, que vem seguindo, falando do discernimento, da tomada de decisões, mas que não basta tomar decisões. Também existem alguns processos posteriores, como a questão da transparência. Eu queria que a gente começasse assim comentando. Numa igreja sinodal, esse é um tema que apareceu desde o início, né, e acompanhou até o documento final. A importância da transparência nos processos pastorais. Bom, é importante ressaltar que a terceira parte do documento final, ela tem três verbos importantes: escutar, discernir e decidir. Uhum. Então, se a gente marca bem esses três verbos, quando chegamos na última parte da terceira, os últimos tópicos da terceira parte, quando fala da transparência, tomar decisão, os organismos, esses três verbos, eles chegam até aí: escutar, discernir e decidir. Uhum. E a transparência é algo que preocupa muitíssimo o Papa Francisco para que a igreja seja verdadeiramente sinodal. A igreja, ao longo dos seus 2000 anos, ela foi construindo áreas de mistério. Uhum. Em que o povo foi se tornando aquilo que popularmente se diz leigo no assunto, que não entende porque foram privados de entender os processos na igreja. Então, sem entender processos, não tem como participar. Uhum. A participação, ela é fundamental, né, para que o leigo, a leiga, se transforme em protagonistas do processo evangelizador, numa igreja verdadeiramente sinodal, mas para isso existe transparência. O que acontece? Acontece que uma mentalidade clerical foi se incrustando na igreja. E os clérigos têm uma mania de dizer que os leigos não entendem. Não adianta falar isso, porque leigos e leigas não entendem. E foi dando também uma perspectiva para os clérigos de que se fosse uma casta superior. Então, não se tinha, por exemplo, essa preocupação de ser transparente nos processos, prestar conta. Como prestar conta para um subalterno? Subalterno se dá ordens, não se presta contas. Uhum. Então, o documento é bastante assertivo nessa perspectiva. A gente pode considerar, então, Padre Manuel, ou inferir que a transparência e a prestação de contas, como aparece aqui, além de ser uma realidade, uma necessidade dos nossos tempos, é também colocado como um antídoto contra o clericalismo? Mas sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E eu sou um pouco cético, né? Você me conhece? Eu conheço. Você me conhece. Eu não acredito
que transparência, prestação de contas, eficiência dos órgãos consultivos, participativos na igreja, eu não acredito nessas perspectivas sem um enfrentamento real do clericalismo. Uhum. E nós estamos colhendo agora coisas que foram plantadas. Né? O Papa João Paulo II, ele tinha um carinho especial pelos clérigos. Né? Toda quinta-feira santa ele nos mandava uma carta diretamente dirigida a nós, expressão do seu amor, do seu carinho. Mas, por outro lado, esse amor de predileção acabou favorecendo o clericalismo. Uhum. Sabe? Não quero dizer que ele teve a intenção de... Não. Mas é o amor de predileção que acabou gerando, né, esse clericalismo tão forte, tão exacerbado, que a gente colhe hoje. E Então, isso também, junto com, poderíamos pensar ali, junto com uma dificuldade de recepção do Concílio Vaticano II, claro, né, nesses claro, processos. Claro. O Vaticano II é um texto que ele pode ser lido de diversos ângulos. O que é bom que os nossos telespectadores entendam que um texto da igreja produzido a muitas mãos, sempre há possibilidades de leituras diferentes, porque para se chegar a um consenso mais ou menos do texto, então se abre mão de um pensamento aqui, coloca outro ali. Então, o concílio não é tão simples. Lumen Gentium 10 favorece o clericalismo. Uhum. Entendeu? Então, é complicado a gente ler um texto do magistério da igreja, exige uma acurada hermenêutica, uma interpretação muito bem feita, porque senão a gente está falando do mesmo texto e justificando posições contrárias. Uhum. Mas voltando ao documento final do sínodo, ele é muito bom, o documento, né? É claro que tem lacunas, claro, nenhum documento é perfeito, mas é um documento que, se levado a sério, se houver uma boa recepção na igreja, ele pode produzir frutos, não imediatos. Uhum. O que frustrou muita gente é que tinha gente que pensava assim: o sínodo terminou hoje, amanhã já nasce uma nova igreja. Não nasce, é processual. Processual. Né? É Isso também foi algo que o Papa Francisco fez questão de acentuar desde o início do processo sinodal, e a gente poderia dizer que 10 anos antes, pelo menos, porque lá na Evangelii Gaudium o Papa já coloca 4 chaves ali interessantes para a gente perceber o seu plano de pastoral, né? Claro. Inclusive de perceber que o tempo é maior do que o espaço. Claro, e de que a realidade é maior que a ideia. É claro. Uhum. Agora, não sei se há tempo ainda da gente fazer um link para a segunda parte da nossa conversa, que são os órgãos Sim. de participação na igreja. Eu escandalizei alguns católicos, muito católicos, quando eu elenquei, dentre os obstáculos à sinodalidade, o Código de Direito Canônico. Uhum. Eu fui contemplado no documento final do sínodo que pede uma revisão do Código. Uhum. Então eu não estava falando bobagens, eu não estava nem querendo escandalizar ninguém, né? Eu conheço bem o Código, apesar de ter sido formado no Código Antigo, de 1917, porque esse daqui saiu em 1983, eu já era padre. Sim. Né? Mas, por obrigação, li muito, conheço bastante o Código, não sou canonista, eu sou um pastoralista.
Então, eu leio o código na ótica da pastoral. E que deve prevalecer, o que a igreja ensina. Eu não sou teólogo, não sou canonista, nem pastoralista, mas do pouco que eu entendo, que a igreja pede, a prática pastoral, o cuidado, a sensibilidade prevalece em muitas situações, né? Então, lendo o Código de Direito Canônico, nós não conseguimos avançar sem uma revisão sinodal do Código. Essa vai ser a minha batalha sempre, em todas as oportunidades. Eu vou propor uma releitura sinodal do Código de Direito Canônico, sobretudo filtrando o seu profundo clericalismo, que ele é muito clerical. Então, sem essa revisão, alguns processos não vão avançar. Não vão avançar. Olha, a gente está conversando hoje com o padre Manuel Godoy sobre a última parte do capítulo 3, a terceira parte do documento final. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e na volta a gente continua. Ele já antecipou aqui para nós que nós vamos entrar no tema dos organismos de participação, que estão ligados também com esse papo que a gente teve agora no primeiro bloco, da transparência nas ações e numa necessária revisão do Código de Direito Canônico. Espero você, até já. Estamos de volta com a nossa igreja sinodal, refletindo, propondo, aprofundando e desejosos de construir realmente esta igreja participativa, missionária e que gere comunhão entre todas as pessoas. Quer rever os nossos temas anteriores, os assuntos que nós tratamos? É só você procurar @Igreja Sinodal no YouTube, você tem ali o repositório completo de todos os nossos programas. Hoje eu recebo o padre Manuel Godoy e a gente está conversando sobre a transparência, a prestação de contas, sobre os organismos de participação. Ele terminou mencionando o Código de Direito Canônico, uma necessária revisão. E quando o documento final, o padre Godoy, nos traz aqui a ideia, mais do que a ideia, ou seja, sinodalidade e organismos de participação, ele já menciona uma série de cânones que falam sobre organismos de participação, ou seja, já está previsto, mas em muitos lugares não estão ativados. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode ler também à luz do que já temos no Código de Direito Canônico? Então, eu gostaria, de mostrar o Código de Direito Canônico e rapidamente fazer um comentário. Mostra pra gente, para quem está em casa ver, por favor. Mostrar aqui nessa câmera. Isso. Eu mostrei lá. Ele até focou lá. Isso aí. Olha. Então, eu gostaria de dizer, Marcos, que apesar de estar previsto aqui, de estarem previstos aqui alguns organismos de participação, da maneira que eles estão propostos aqui, não geram igreja sinodal. Ou seja, falta o elemento da sinodalidade. Eu vou dar um exemplo. É o Código 536. Quem tiver aí em casa pode consultar. Diz assim, no seu parágrafo 1º, a juízo do bispo diocesano, ouvido o conselho presbiteral, se for oportuno. Pronto, acabou. Já paramos aí. Entendeu? Quer dizer, são tantos atenuantes para criar um conselho pastoral. E aí você já elencou 3. A juízo do bispo, ouvido o conselho presbiteral e se for oportuno. Ou seja... Pronto. Então, significa que está na mão do clero decidir se é oportuno, se o conselho presbiteral achar que vale a pena, se o bispo for um bispo sinodal. Então, é por isso a falência dos nossos conselhos pastorais. Eu digo a partir de uma prática pastoral. São 44 anos de padre vivendo no meio do povo e formando conselhos. Todos os lugares que eu passei, eu formei conselho pastoral. O que não pode faltar, padre Godoy, para
um conselho ser criado e funcionar numa comunidade no estilo sinodal? Então, está ligado àquilo que nós falávamos antes, transparência, porque se não houver transparência, o conselho, os leigos são bons, mas vai chegar uma hora que eles vão se sentir usados, porque não há transparência. Claro. Não há prestação de contas. Saiu um livro agora, recentemente, com o título Abuso Espiritual. Abuso espiritual. Então, o clero pode praticar o abuso espiritual até numa homilia. Uhum. Ele faz generalizações na homilia, né, que ofende pessoas, exclui outras. Então, essas pessoas, com o tempo, elas vão sendo despertadas, elas poderão entrar, inclusive, com processo contra abuso espiritual. Uhum. E interessante tocar nesse ponto, porque é algo, a questão dos abusos, sabemos que é um tema que o Papa Francisco tem assim insistido muito em todos os tipos de abuso, inclusive o documento final menciona, em outros documentos precedentes no processo sinodal também mencionava, e que está muito, ou seja, falta de organismos de participação, ou seja, de decisões discernidas em conjunto, em comunidade, e falta de transparência nos processos. Claro. E outra limitação dos cânones a respeito dos conselhos, porque ele trata do sínodo diocesano, que é um organismo de participação, ele trata dos conselhos presbiterais diocesanos, os conselhos pastorais e o conselho econômico, que esse, no código, é obrigatório. É obrigatório. Porém, com todo isso, há ainda um defeito que é fatal no código. Nenhum desses organismos possui estabilidade. O que eu chamo de estabilidade? Trocou o bispo, troca tudo. Troca tudo. Uhum. Trocou o pároco, troca tudo. Cada bispo que chega, cada padre que chega, eles só faltam colocar aquela faixa sob nova direção que a gente coloca em posto de gasolina. Posto de gasolina tem muito isso, sob nova direção, né? Quando o bispo chega, quando o padre chega na paróquia, só faltam colocar essa faixa. Então, nenhum conselho tem estabilidade. Se o código quiser favorecer uma igreja sinodal, na troca de bispo, na troca de padre, tem que dar uma estabilidade precaríssima, de 1 ano pelo menos, desses organismos. Uhum. Inclusive para ajudar, né, a conhecer a realidade. Até é o mínimo para o bispo e para o pároco conhecerem a realidade, para depois empreenderem a renovação dos organismos de participação. Sem isso, não adianta o código dizer é obrigatório o conselho econômico, se for oportuno, se o bispo quiser, se os presbíteros quiserem, criem conselho pastoral. Não adianta. Esses organismos não têm estabilidade. Agora, o senhor toca nesse ponto importante dos conselhos, e eu acho que é muito oportuno, nesse caso é oportuno a gente pensar nessa perspectiva e pensar que o documento final fala de uma prestação de contas e de uma transparência no sentido mais amplo, porque a gente muitas vezes liga isso, e principalmente diante dos órgãos de participação, a dinheiro, a finança. E aqui fala, inclusive, prestação de contas pastoral, ou seja, a igreja tem que, e aquele que está liderando comunidade, as pessoas que estão nesses organismos, também prestar conta daquilo que foi planejado, e aí implica a necessidade de um planejamento pastoral, de um plano de ação. Claro, mas eu gosto de lidar com metáforas e exemplos, porque o telespectador vai ter mais facilidade de entender quando eu estou falando. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo rapidíssimo. Um padre bom pastor,
consultou o seu conselho pastoral sobre a troca de bancos na igreja. Ele falou, olha, os bancos são um pouco confortáveis, estão muito velhos, seria tão importante nós trocarmos os bancos. O conselho pastoral ponderou dizendo que havia outras necessidades mais prementes e que os bancos aguentariam um pouquinho mais. Então, o padre foi voto vencido no conselho pastoral. Uhum. No domingo, na missa da manhã, né, o pessoal mais idoso e tal, ele foi honesto, ele disse assim, olha gente, eu queria trocar os bancos, consultei o conselho, eu fui voto vencido. Ele explicou, foi honesto. Mas o que é que vocês acham? Pasme, ele foi voto vencido. A hora que ele pediu para o pessoal levantar a mão, quem concordava com a troca dos bancos. Aí, na missa da tarde, tinha mais jovem, né? Ele outra vez falou, foi honesto, disse que foi vencido na parte da manhã, que foi vencido no conselho. Mas eu queria trocar esses bancos, o que vocês acham e tal? Quem concorda, levanta a mão. Outra vez ele foi voto vencido. E não desistiu. Não, sabe o que ele fez? Trocou os bancos. Então, é um exemplo claro de que não adianta ter conselho, consultar o povo, não adianta. A igreja está na mão do padre, sabe? Então, Olha, tem padre fazendo verdadeiros escândalos, porque eles chegam nas igrejas, o padre anterior pagou caro, junto com o povo, uma pintura de parede, né? Bonita na igreja. O padre que chegou, ele não gosta do estilo. E ele manda passar uma tinta em cima da pintura que o outro fez. Você entendeu? Aí vai ser cena para uma outra conversa nossa. Mas aí esse passar a tinta é uma metáfora. Claro. Ele passa a tinta em cima de tudo que o outro fez. Sim. Então, que igreja sinodal nós damos conta de criar desse jeito? Revisão sinodal do Código de Direito Canônico, urgente. Isso é para mudar as estruturas, criar uma nova cultura, que é importante, e aí passa por vários elementos que a gente já conversou aqui, a formação. E um elemento importante que eu quero destacar aqui, que o documento fala, ou seja, incluir os organismos de participação que sejam organismos realmente inclusivos, que contemplem todas as pessoas, mulheres, jovens, pessoas em situação de migração, os pobres, e assim vamos construir uma igreja sinodal. Padre Manuel José de Godoy, obrigado pela conversa de hoje. Quando a prosa é boa e o convidado é bom, o tempo passa rapidinho e já está na hora da gente despedir. Paciência, fica para uma próxima, gente, um desdobramento disso. Tá certo. Muito obrigado. Desejo para o senhor Padre Godoy um Feliz Natal, abençoado Natal, e também para você que está em casa, que vai celebrar em família, que vai celebrar sozinho, que vai celebrar na periferia, que vai celebrar em trânsito. Celebremos com alegria e esperança a vida que vem até nós e que se manifesta na pequenez de uma criança. Um abraço forte. Marcos, um último recado. Claro. Não troque Jesus pelo Papai Noel. Isso aí. Recado dado, então. Vamos juntos construindo uma igreja sinodal. Até o próximo programa.